Estamos iniciando mais um terceiro semestre de projetos e atividades de extensão. Esse projeto Cestas de Extensão, que eu acredito muito. Quem mais acredita no Cestas de Extensão? Vamos. E quem acredita que nós vamos transformar as sextas-feiras, pelo menos esse primeiro horário da noite, numa referência para nós falarmos de coisas importantes, coisas boas, para quebrar estados, transformar, fazer com que as cabeças se virem e que nós possamos aqui produzir um capital intelectual que possa ser compartilhado, porque conhecimento bom é aquele que é compartilhado, não é isso? E que produz, reverbera e promove transformação. Então, essa é a nossa proposta do Cestas de Extensão e não poderíamos começar melhor. Eu fiquei muito feliz de trazer mais uma vez, eu estava até entregando para o Tobias, a última vez que eu vi aqui foi em 2019. E também foi tão mágico, tão especial. Então, eu quero agradecer ao Tobias, que veio assim, quebrou a rotina da família, está aqui com os filhotes, com a esposa, agradecer a vocês por vocês estarem aqui. Fiquei sabendo que vocês ainda não viram ainda uma palestra do pai, né? Olha que coisa legal. E agradecer por ele ter aceito esse convite. Vamos falar sobre o processo criativo. E em Petrópolis é uma das grandes referências. Estou aqui há 23 anos. Quando se fala em processo criativo, eu penso no Tobias. Aquele conceito de posicionamento porque ele é um grande criativo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a ele, tá? E nós vamos aqui, com muita alegria, iniciar a primeira noite do nosso semestre dos Cestas de Extensão. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer aí a Kátia pelo convite. Eu vou ficar em pé, tá, gente? Com essa... Ela jogou a expectativa lá no alto. Não sei nem o que eu vou fazer agora. Vou ter que chamar a Beyoncé daqui a pouco para entrar aqui, porque... enfim, é um prazer aqui, muito obrigado, até ver todo mundo assim, ver uma galera, eu imaginava que era uma sala, como você tinha falado, e chegar aqui, ela me mandou uma mensagem, a gente vai transferir para o auditório, eu falei, tá. Mas muito bacana compartilhar um pouco da minha experiência, tá, em processo criativo, em criação publicitária e um pouco do meu conhecimento. Eu acho que tem dois momentos aqui. Eu vou falar um pouco de teoria, tá? E vou falar um pouco da minha prática, da minha rotina, do meu cotidiano, tá? Como é o processo criativo, na verdade, ele pode ser feito de algumas formas diferentes. Eu vou falar um pouco do meu processo aqui e que eu fui desenvolvendo nesses anos todos, tá? Para quem não me conhece, eu sou esse cara ali, a foto um pouco mais nova, isso fazia parte assim da expectativa e realidade, mas é a foto que vocês usaram no convite, eu botei ali. Eu sou fundador e diretor de criação de uma agência de propaganda que fica em Itaipava, que é aqui de Petrópolis, chamada Nova Estúdio. Trabalho com isso, ela tem entre 18 e vai fazer 19 anos, 19 anos que eu trabalho como diretor de criação na Nova Estúdio. Eu me formei aqui em Petrópolis, tá? Estudei um pouco fora, em Juiz de Fora também, fiz alguns cursos, fiz um curso no Rio, Miami Ed School e tal. Fiz alguns estágios no Rio, em agências, mas montei o meu próprio escritório, a gente chamava assim, porque era uma coisa bem pequena, e isso tem 19 anos. E a gente vem fazendo um trabalho de todos os tipos. No começo, tinha uma ideia de se posicionar como uma boutique criativa, que é o sonho de todo estudante e tal. Falei, quero fazer só trabalhos hiper criativos, fazer coisas assim, mas a realidade é que o mercado demanda de vários tipos de trabalho. Então o mercado demanda de todo tipo de trabalho e a gente foi se adaptando ao mercado para sobreviver e ter uma estrutura que a gente tem hoje. Hoje tem 19, 20 colaboradores que trabalham, alguns home, outros dentro de casa, fora equipes terceirizadas, que a gente faz produção de vídeo, outras coisas. Então, assim, a gente tem uma equipe bacana, assim, de tamanho considerável, para a região até, e faz trabalhos para
todo para vários tipos. Eu brinco, a gente faz desde tem uma senhorinha que apareceu na agência, queria fazer o rótulo do doce, ela vai de secretário, Dona Nica, quem for secretário, vocês vão ver, assim, tem umas placas com uma logo maravilhosa que a gente fez para ela, tem umas placas assim, Dona Nica Doces, a gente faz desde o rótulo dessa senhorinha até campanhas para multinacionais, a gente trabalha para a Boêmia aqui, a gente é a agência oficial aqui da cervejaria Boêmia, para agronegócios, até fora do país a gente tem alguns clientes que demandam trabalho fora, né? Específicos, não é uma constante, mas a gente faz isso, tá? Então isso é um pouquinho assim da minha história e por que eu estou aqui falando sobre isso, porque eu lido direto com criação. Eu comecei como diretor de arte, comecei como estagiário, lógico, depois virei diretor de arte. Eu gosto muito de direção de arte, assim, a minha paixão, mas me tornei logo um diretor de criação, até um pouco na marra, né, para tocar equipes e tal, e fui me adaptando a esse mercado e conhecendo e desenvolvendo como diretor de criação, tá? Vamos lá. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, eu gosto de interagir, tá, gente? Então, no final eu vou abrir para perguntas também e tal, porque esse negócio todo mundo quieto, assim, parece que, sei lá. Criatividade vende? O que vocês acham? Vende, né? Vende. Criatividade vende, está aí, né, há muitos anos. Mas por que vende a criatividade? Porque, uma pergunta boa, né? Ela vende, tá, mas por que vende? O quê? Não é todo mundo que tem criatividade. Sim, é o diferencial numa marca, né, se ela se posicionar como criatividade. Ok, mas a resposta não é bem essa. Assim, por que uma mensagem tradicional vende menos e uma mensagem criativa vende mais? É interessante a gente pensar isso, né? Quando a gente vai falar de processo criativo, pô, vou ralar pra caramba, pra quê? Né? Pra quê? Se destacar é uma coisa. Enfim, não vou ficar fazendo pegadinha, mas a mensagem criativa, ela vende mais por um processo que ocorre dentro do nosso cérebro, tá? A mensagem criativa, ela vai para uma gaveta diferente do nosso cérebro, tá? Isso é interessante. Não é só a criativa. Quando a gente fala criatividade, tá? É uma série de mensagens que vão para essa gaveta, tá? As mensagens emocionais também vão para essa gaveta diferente, tá? As mensagens que tocam a gente de alguma forma. Se você pensar, na verdade, quando a gente vê uma propaganda, uma mensagem muito criativa, tá? Quando você vê uma mensagem muito criativa, você fica feliz. Não sei por quê, mas fica. Vocês já perceberam? Você fala assim, caraca, que maneiro. Você gosta daquilo. Essa sensação é que ela toca uma gaveta diferente do nosso cérebro. E essa gaveta, a gente lembra mais do que a gaveta tradicional. Tá? A mensagem cotidiana, ela vai para uma gaveta que é mais superficial. E aí você não lembra dela. Por isso que as propagandas criativas são muito mais memoráveis. Então, eu digo de uma forma mais simples, é como se o nosso cérebro tivesse profundidade, ela vai mais fundo. A emocional, ela vai ainda mais fundo, tá? Quando a gente fala em propaganda criativa, a propaganda que mexe na emoção, quando ela toca o seu coração, vamos falar assim de uma forma poética, ela vai mais profundo ainda. Por isso a gente nota até uma tendência muito grande, até agora na era Cannes, Titanium, das marcas que tocam o coração das pessoas. Elas não tocam mais simplesmente os atributos do produto e tal. Elas querem tocar o coração das pessoas. Tá? Por isso as marcas estão cada vez mais saindo dos métodos que eram tradicionais, dos métodos arcaicos, e indo cada vez mais para Rock in Rio. Você vê o Itaú que bota uma bicicleta para as pessoas andarem, porque isso toca o coração das pessoas, de cada um de uma forma. O cara que curte o show, que ele está lá, a marca está lá, está tocando o coração dele. Então, o processo criativo mais eficiente é aquele que toca o coração das pessoas. Pode ser
pode ser uma propaganda chocante, que te choca, a gente vê isso, né? É uma propaganda que te dá um medo, por exemplo. É uma propaganda que te toca o coração, a sua emoção, que mexe com a sua infância, que mexe com algum detalhe da sua infância. Uma propaganda que é hiper criativa, uma ideia que você nunca imaginaria, que é uma coisa muito nonsense, por exemplo, né? Uma estranheza. Você fala, cara, o que está acontecendo? Mas aquilo te causa, ele mexe com uma outra parte do seu cérebro. Então isso é importante a gente entender o porquê que a criatividade vende, tá? Porque nós somos seres humanos e nós temos um cérebro. E aí eu vou falar rapidamente, né, sem querer, sobre o processo do nosso cérebro. Eu não sei, eu não sou expert nisso, mas o nosso cérebro, isso eles estudam, que tem alguma matéria que fala sobre isso, ele é dividido em 3 camadas, tá? O cérebro humano, seres humaninhos como nós, são divididos em 3 camadas, tá? A primeira camada, a mais profunda, é o cérebro reptiliano, tá? Número 1. O reptiliano, ele é chamado assim porque ele é muito parecido em todos os animais, inclusive os répteis, tá? Então, é a parte do cérebro que é o nosso instinto de sobrevivência, é o da fome, é o de respirar, de fugir. Uma lagartixa, ela vê o perigo, ela vai embora. E a gente também. É isso. É o instinto animal mesmo, tá? É o reptiliano. Só que nós desenvolvemos uma outra parte, que é a parte chamada cérebro límbico, tá? Que é uma parte encarregada das emoções. Então é uma parte muito mais abstrata, que alguns animais têm, não são todos. Por exemplo, o réptil não tem essa parte. Ele não se emociona, ele não chora. Você não vê um lagarto chorando, triste, mas o cachorro chora. O cachorro tem, os mamíferos assim, mais próximos da gente tem. O macaco tem, vários bichos têm, eles se emocionam, eles ficam tristes, eles ficam felizes, enfim. É o límbico. E nós temos uma parte mais superficial, que é chamada de neocórtex. Ele tem esse nome neocórtex porque ele é novo. Neocórtex. Essa parte é a parte racional que faz da gente seres humanos. Tá? É o que diferencia muito a gente de outros animais. Aí você me pergunta, beleza, a propaganda, ela transita nesses 3, ela transita em todos eles. Tá? E aí tem uma pergunta engraçada. Qual dessas comanda mais? Qual dessas partes do cérebro comanda mais? Alguém? Neocórtex? Pois é. Todo mundo parece que é o neocórtex, mas não é. O que comanda mais é o reptiliano. Tá? É o instinto de sobrevivência. Não existe nenhuma racionalidade no momento de sobrevivência. Você não consegue ir contra o teu instinto de sobrevivência. Casos raríssimos. Né? O medo está no reptiliano. Né? Você sabe, por exemplo, né, que aquilo ali não é para ter medo, mas você tem medo. Você sabe racionalmente que aquilo ali não vai, um filme de terror, sei lá, uma coisa que aquilo ali não vai sair da televisão e te pegar, não sei o que, mas você fica com medo. É mais forte do que a sua racionalidade. Isso é engraçado. E o límbico em segundo, e terceiro é o neocórtex. Ou seja, ele vem de dentro para fora. Se você tiver com fome, se você tiver com medo, se você tiver uma situação de perigo, morte iminente, você vai esquecer tudo. Nem sentimento você vai ter. Tá? É impressionante isso. E aí você vai caindo. Se você tiver sem medo, sem fome, sem nada, seu límbico vai estar funcionando muito bem. Se você estiver tranquilo também, o teu racional vai estar tranquilo. Tá? É lógico que tem pesos diferentes. Tá? E aí é muito interessante, existe uma guerra da escola europeia de publicidade e a escola americana. A escola americana, ela desenvolveu muito essa coisa da racionalidade, tá? Principalmente nos anos 80, quando surgiu o marketing,
Você pode ver que o marketing americano ele é todo voltado para a racionalidade. É o ponto, preço, produto, é uma coisa assim, compre um, ganhe dois, se você levar mais um, você ganha não sei o quê, fidelização do cliente, ele é todo voltado para você racionalmente pensar e gostar daquele produto, ou levar mais produto. Americano é aquela coisa que você tem que sempre comprar mais, né? Então eles desenvolveram isso. E a escola europeia, que vem lá de Frankfurt, né? Ela é muito voltada para o límbico, né? O europeu ele tem essa coisa mais profunda, né? E aí como é que você explica, né, que o valor de uma Ferrari, né, que é intangível, né? Como é que você explica isso? É intangível. Não é o valor do que está ali. Se eu fizer um carro idêntico, pegar a mesma galera da Ferrari, vem cá, eu sou o Elon Musk lá, comprei a galera da Ferrari, que tem esse dinheiro para isso, né? Aí bota ali e faço um carro igual, vai se chamar lá o Fanfarro, né? O carro novo do Elon Musk, Fanfarro, igual, idêntico. E eu lançar ele pela metade do preço da Ferrari, metade do preço. Fala, gente, olha, racional, gente, é o mesmo carro, metade do preço. Vocês iam comprar, vocês acham que ia vender mais Ferrari ou Fanfarro? Ele ia demorar quanto tempo? Ele ia demorar 100 anos, 200 anos para criar dentro do límbico o fetiche da mercadoria para chegar no nível da Ferrari. Tá? Você vê como que o límbico é importante, como que a gente compra uma coisa, a gente não sabe por quê. Você compra uma roupa, você não sabe por quê. Você vai na loja, o cara fala assim, mas lá tem duas mais baratas. Cara, isso aqui, cara, não sei porque, o porquê você não sabe. Mas alguém sabe. Alguém está despertando isso em você. Mas é fato. Pô, já me falaram aí que tem um Xiaomi aí que é 10 vezes melhor do que o iPhone. Pergunta se eu comprei. Quer comprar um? Pô, desculpa, né? Tem gente que vai comprar, ok, tem mercado para isso. Mas não tem o fetiche, né, do iPhone. Então, isso está muito dentro do límbico. Não é racional. Me disseram, não, cara, é mais veloz. O cara me provou lá. Olha a câmera, olha isso, olha aquilo. O cara tinha 10 argumentos racionais. Mas o meu irracional, eu falei, pô, o computador poxa, eu tô acostumado. Não, mas tem espaço. Não, o cara falou que também tem. Eu falei, não, mas não esquece, não quero mais falar contigo. Enfim, acontece isso. Então, é impressionante como que a gente confunde isso. Todo mundo acha que o neocórtex é o principal, tá? É lógico que isso é pesado, né? Por exemplo, você saiu de casa, tá? Com fome. Estou lá no parte primária do meu cérebro. Eu cheguei num lugar, aí eu falo, quero comer um hambúrguer. O cara fala, pô, só tem congelado. Você pode levar para casa e comer. Eu falo, porra, mas estou com fome. Eu tenho um misto quente aqui, mas eu queria comer um hambúrguer, né? Mas o misto quente sai na hora, já está com cheiro. Você vai comer o misto quente. Pô, você está com fome, você tem que voltar em casa, imagina, é mais forte do que o outro. Lógico que, pô, não tem nada que eu gosto. Eu odeio misto quente. Eu odeio. Existe um peso, você tem uma medida ali, né? Você fala, realmente, eu não gosto, pô, então eu vou ter que comprar o outro. E a mesma coisa acontece com essa briga das escolas, é isso, né? Tem uma marca que eu gosto muito, eu vou chegar lá, se ela for um pouquinho mais cara que a outra, eu vou comprar a marca que eu quero. Se a outra for baixando o preço, o meu racional começa a levantar muito, apesar do meu límbico querer muito aquela marca, em algum momento eu vou fraquejar. E aí eu vou comprar, eu vou falar, não, pô, mas pela metade do preço, cara, eu vou comprar essa aqui, para ver qual é. Eu vou ficar triste. Eu vou voltar para casa, não vou ficar satisfeito, eu vou sempre achar que aquela é melhor, né? Mas é até uma estratégia, né? Para o cara tentar entrar no mercado, conquistar o cara, jogar o preço embaixo para ele fazer ele provar e depois ele acostumar com aquilo. Então, isso é uma estrutura básica, tem estudos hiper profundos disso. O marketing, agora tem o marketing neuromarketing. O neuromarketing, agora eles deram conta que eles têm que ir para o límbico também. O neuromarketing ele mexe com isso, porque eles não estavam segurando só ali. Então, tem estudos muito maiores sobre isso, mas é interessante, eu queria passar isso para vocês, por quê? Porque a criatividade, quando ela
sai daqui e ela entra lá, ela é muito mais eficiente. Por isso que a gente fala aí, Washington Oliveto, caramba, porra, antigo, o cara foi... Agora saiu um anuário aí com as melhores propagandas do século, sabe? Só tinha, acho que, 2 brasileiras, as 2 são do Oliveto, que são 2 que mexem com o límbico, a da menina do sutiã. São 2 propagandas muito, assim, nem são hiper criativas. Tem uma que é... Garoto Varizé ou só Varizé? Não, uma é da menina, do sutiã, né, que é o primeiro sutiã, que a gente não esquece, e a outra é do Hitler, que ele vai falando várias coisas e depois ele mostra que é o Hitler e você fala, peraí. Esse homem Fez, aquela. Isso, você pode falar um monte de mentiras falando a verdade. E tudo era verdade. Estado, acho que é Estado, isso aí. Essas 2 propagandas brasileiras, quer dizer, nós temos uma penca de propagandas mais modernas e foram essas que chegaram lá, né, porque elas atingiram de uma forma diferente. Então isso é muito importante no processo, tá? E aí, é isso. Não adianta só ficar no racional, quanto mais profundo você for, tá? Você vê, perfume é engraçado, né? O perfume ele vai totalmente no límbico, né? Pô, como é que tu vende um cheiro? Qual cheiro é melhor, né? Não tem um cheiro novo aqui, o cheiro é melhor do que os outros. Qual que é melhor? É um negócio totalmente abstrato, né? Perfume é propaganda. De perfume eu fico olhando assim, caraca, mano, o que eu faria, né? Os caras vão num límbico total, né? Eles vão assim, no imaginário, uma coisa, um sentimento. Vender perfume é vender uma sensação, que só você vai ter. Tem perfume que eu acho o máximo, eu tenho que mostrar pra minha mulher, pra ver se ela gosta também. Aí ela fala, não gostei não. Eu, não tinha gostado muito, não. Mas eu já tinha gostado. Mas é assim, é totalmente abstrato, né? Então, gente, sempre tenham isso em mente, tá? Toque fundo. Na prática, né? Então vamos falar agora, isso é muito teórico, como é que funciona isso na prática, quando a gente vai colocar isso num processo criativo, né? O processo, agora vem a parte que a gente usa no dia a dia, né? A gente tem que criar uma campanha, como é que faz isso? Na prática, a comunicação é a gente passar uma mensagem para alguém, tá? Vai ser sempre isso. A gente vai passar uma mensagem para alguém. Pode ser através do digital, pode ser através de um programa de televisão, pode ser através de um videogame, pode ser através de... Tem milhões de canais, mas vai ser sempre, a gente sempre está falando de passar uma mensagem para alguém. Eu ouvi isso do José Vaz, que é meu amigo, que é um cara, que foi presidente do clube. Esses dias ele falou isso. Ele falou assim, ele está com uma equipe de jovens, aí os garotos falam assim, nós temos que inovar, nós vamos trazer um influenciador. Mas ele falou assim, não, isso não é novidade. Qual a ideia? Não, qual a ideia da campanha? Não, a ideia é trazer um influenciador, assim, assado. Não, isso não é uma ideia. Influenciador, não, mas é uma ideia, agora está super em alta trazer a galera falando, né? Ele falou, não, o Tarcísio Meira era influenciador, ele falou, né? Tarcísio Meira, gente, é vintage. Era um ator da Globo, vintage, né? Aí ele falou assim, Tarcísio Meira era influenciador. Não, Tarcísio Meira era influenciador. A gente já fazia isso, a gente pegava o Tarcísio Meira e mandava ele falar um produto, isso já era influenciador. Só que ele não tinha Instagram, mas ele estava na novela da Globo, as mulheres amavam ele estava na revista da Contigo lá, não sei qual, ele era influenciador. Então isso já existia, não é uma novidade, tá? Os canais mudam, mas a comunicação é uma só. Você tem que falar alguma coisa para alguém, tá? E aí, mais importante, eu sei que tem mais do que isso, mas eu gosto de simplificar, tá? Eu resumo as coisas, tá? O mais importante que vocês têm que falar é o seguinte, você tem que fazer a campanha, você tem que fazer essas 3 perguntas. O briefing tem que te responder essas 3 perguntas. Se o briefing não te responde isso, o briefing não está bom. A terceira é parte do seu trabalho, mas as 2 primeiras principalmente, tá? Primeiro, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Às vezes, cara, não está claro o que eu tenho que falar. Mas falar tudo é não falar nada. Lembre sempre disso, tá?
Eu lembro um professor que eu tive que falava o seguinte: comunicação é bolinha de tênis. Se eu jogar uma, você pega. Se eu jogar duas, você pega. Se eu jogar três, você não pega nenhuma. Se eu jogar três, você não pega nada. Então, sempre que for comunicação, você tem que falar algo claro. Por exemplo, posicionamento do Volvo. Quem sabe? Quem gosta de carro? Volvo, qual o posicionamento do Volvo? Segurança. Ele tem um motor bom? Tem, né? Bom. O couro do negócio é bom? O pneu é bom? É bom. Só que o posicionamento dele é segurança. Ele não fica falando que o motor dele é o melhor, que o couro dele é o melhor. Ele coloca ali pequenininho, mas ele tem um posicionamento forte de segurança. Segurança ele é o melhor. Né? Posicionamento lá da Mercedes tem outro posicionamento. Né? Posicionamento da Audi. A Audi é mecânica, né? Muita engenharia, né? Uma coisa do... Então ele vai ter um posicionamento. Então se você falar muitas coisas, você não fala nada. Tá? Então sempre lembre disso. E o que falar? Tá? É a primeira pergunta. O que eu tenho que falar? A gente tem um nome para isso. Eu chamo de promessa básica. Qual é a promessa básica do produto? Tá? Isso não é fácil, descobrir a promessa básica. Porque você patina naquilo ali. Às vezes o cliente faz você errar. Ele fala, não, eu quero falar que o meu produto, que o meu carro tem um motor super bacana, não sei, ele esquece do principal dele. Mas peraí, tua promessa básica não é segurança, né? Então você não pode patinar nisso. Para quem você vai falar, tá? Que é o seu público-alvo, target, nome moderninho. Público-alvo. Quem é seu público-alvo? Né? Você tem que saber quem você está falando. Você tem que saber se é jovem, como é que ele fala, qual é a gíria, qual é, né? Você tem que criar uma conexão com esse público. Por que se a propaganda ela se adapta ao público? Porque ela cria uma conexão para que ele receba aquela mensagem mais fácil. Então é importante conhecer o seu público quando você vai falar. E o como você vai falar, que é a criatividade. Então, gente, criatividade não é dom, não é dom. Eu sou contra essa galera que fala assim, eu não tenho dom. Eu não sou muito... fulano é criativo pra caramba, gente. É exercício. Você tem que exercitar. Criatividade é exercício, tá? Como tudo na vida é exercício. Tá lá o Cristiano Ronaldo mostrando, né? O cara fica lá fazendo... É exercício. Primeira coisa, qual é a promessa básica da campanha? O que eu tenho que falar? De preferência, cara, resumir em uma frase. A gente faz esse exercício lá. Eu quero falar em uma frase. Uma frase, o que eu tenho que falar? Tem um lançamento, um produto assim, sabe? Tem um tomate lá, tinha um tomate que a gente tinha lançado. Um produto agropecuário. Tomate, não sei das quantas, com uma genética, não sei das quantas, ele vem uma genética de fora, que ele faz isso. No fundo, o tomate, ele dá mais do que os outros. Dá mais tomate. O cara ganha mais dinheiro. Então a promessa básica é o seguinte, compra esse tomate, vai ganhar mais dinheiro. Porque é para o produtor rural, que aquele tomate, ele tem a genética super desenvolvida, e ele produz mais, e o cara com o mesmo dinheiro, ele ganha mais dinheiro se ele produzir aquele tomate. Então qual é a promessa básica do cara? Produtividade, ou ganhar mais dinheiro. A promessa básica é essa. Tudo bem, vamos falar da genética, mas a promessa básica não pode esquecer. Você tem que lembrar que a promessa é: vai ser melhor para você. Esse tomate vai ser melhor para você. Tá? Para quem? O público. Aí, nesse caso, quem era o público? Cara, é o produtor rural do interior de São Paulo, de uma região específica que planta tomate. O cara de cenoura não me interessa. É o cara que planta tomate. Tá? Como você vai falar com ele, entra a criatividade. Então a criatividade nada mais é do que falar o que tem que ser dito para quem tem que ouvir de uma forma diferente. Você pode falar normal, você pode falar assim, irmão, compra esse aqui que dá mais dinheiro, isso é normal. Agora você pode falar de uma forma criativa. Você vai pensar uma forma criativa para falar que aquilo dá mais dinheiro. Na época nós fizemos um tomate, parecia um pouquinho de... em vez de ser um pouquinho, era um negócio para juntar grana que era o tomate. Era um cofrinho daqueles, sabe? Um tomate, cofrinho. Fizemos. Tinha outro que tinha uma proteção específica. E ele tinha um campo de força, tal, tipo um super-herói, campo de força. Mas enfim, era uma forma de falar que ele tinha uma proteção de uma forma divertida e que o público dele entendesse de forma clara que
que também não pode ser completa. Propaganda não pode ter explicação, né? Eu sempre falo isso, né? Se tiver um manual de explicar, não, mas pode deixar que eu vou te explicar. Não posso explicar. Se eu explicar, não serve. Eu tenho que olhar. Você vai junto? Pergunta, né? Eu brinco, você vai junto? Você vai junto? Você vai no Instagram junto? Vai. Explica para todo mundo aí. Né? A propaganda tem que ser autoexplicativa, né? Ela pode ser, se ela for para um público muito diferenciado, tudo tem exceção, né, gente? Se ela for para um público muito diferenciado, para um cara, a gente quer específico, um nicho, que são, ela pode ser um pouco mais complexa, que aquele cara, se ele pensar um pouco, ele entende. Aí ele vai se sentir muito feliz, porque ele entendeu e as outras pessoas não entenderam, né? Mas isso é exceção, né? Eu lembro assim, falando na prática mesmo, fazendo a campanha para Páscoa, aí tinha lá uma ideia de fazer umas pegadas do coelhinho para fazer num outdoor, a pegada do coelhinho. Eu falei, gente, vocês estão viajando, cara, porque é Páscoa. A pegada do coelhinho, o cara passando a 120 de carro, ele vai entender aquela porra, não está entendendo nada, ele está achando que pode ser qualquer bicho, que a pegada de coelho é igual de qualquer bicho. Para entender que é Páscoa, que o coelho passou, que te esqueceu, que não sei o que, não dá. Tem que ter um ovo, tem que ter um chocolate. O cara vê o chocolate, oi, Páscoa, show. Lógico que você pode fazer isso de uma forma criativa, mas não pode esquecer. Não adianta ser mega criativo e esquecer da promessa básica, que é que está ali. Tá? E aí tem um macete que é o seguinte, é 1% de inspiração, 99% transpiração, tá? Que é ralar mesmo. Você tem que pensa, como é que eu vou falar isso? Lembra aquela frase que eu falei? Você fez uma frase. Como é que eu vou falar aquela frase de forma diferente? Como é que eu vou falar? Você pode ver que toda grande propaganda ela é uma frase falada de uma forma inusitada, que a gente não fala assim, putz, podia ter pensado nisso, né? Podia, caraca, eu tava ali, né? Mas ninguém foi, né? Mas é uma coisa simples, tá? É o caso lá do sutiã, é o caso lá famosa da Volks, que tem os dois cheques, assim, que eu acho aquela propaganda fantástica, que tem dois cheques, assim, caraca, ele só quer dizer que é confiável pra caramba, né? São dois cheques. Ele quis dizer o seguinte, Volkswagen, cara, o slogan da Volkswagen, você vê como é que é, você sabe qual comercial que eu tô falando? Pô, depois mostra pra galera que é muito bom esse comercial, cara. É um comercial que tem umas bolinhas assim e o cara dá um cheque de caneta, assim. E depois o cara vem, aí ele fala assim, existe uma marca, todas as marcas fazem o cheque de todos os seus itens. Mas existe uma marca que faz isso 2 vezes. Aí eles vêm dar o outro cheque. Quando ele dá o outro cheque, faz o símbolo da Volks, que dá o W ali no meio. Mas assim, quando ele faz isso, você fala, caraca, meu irmão, isso só se dá conta quando ele faz. E o slogan, não é que ele teve essa ideia e depois encaixou, vou vender para a Volkswagen. Não. O slogan da Volkswagen, na época, era você conhece, você confia. Então, assim, é um baita trabalho de transpiração. Porque o cara veio, ele falou assim, como é que eu falo? Você conhece, você confia de uma forma criativa. Entendeu? É sempre de trás para frente. É sempre de trás para frente, não é? É sempre partindo da promessa básica em direção ao consumidor. E aí vem o nosso famoso brainstorm, né? Vocês já devem ter ouvido falar, participar e tal. Eu criei uma analogia do brainstorm, para explicar o brainstorm, uma caixa de Lego. Para mim o brainstorm é o seguinte, cada pessoa, cada criativo, ela tem uma caixinha de Lego desmontada, tá? Que são as suas referências. Tá? Cara, se eu tiver muita referência e não transpirar, eu não crio nada. Eu vejo muito isso, eu vejo no decorrer dos meus anos, eu vi muito jovem com muita experiência, mas ele é preguiçoso. Então ele tem uma, puta caixa de Lego, mas ele não gosta de montar o Lego. Ele só tem a caixa. Tá? Tem gente que tem a caixa pequenininha, mas o cara rala, o cara é bravo, o cara tem a caixa pequenininha, mas com aquela caixa ele faz milagre. Está acostumado, ele faz muito, ele sabe fazer. Quanto mais eu montar Lego, melhor eu fico montando Lego. Concorda comigo? Vou montar Lego todo dia, meu irmão. Eu vou montar um Lego rapidinho, já sei. E esse aqui, encaixa aqui rapidinho e tal, dá certo. Então, eu gosto de usar essa analogia porque as pessoas falam assim, mas fulano, porque fulano tem
teve mais referência, ou os caras lá, a gente ficava com ciúme da galera da ESPM, eu participei de concursos assim, e tinha a galera da ESPM, pô, mas os caras da ESPM, pô, os caras têm melhor de ver. Eles têm Lego pra caramba, só que tem que ralar, entendeu? E aí, eu acho que o interessante para quem quer seguir criação é você trabalhar as duas coisas. É você tentar, cada vez, colocar uma pecinha de Lego na sua caixa. Como é que você coloca uma pecinha de Lego? Qualquer jeito. Você vê, pode ser um filme que você assistiu, pode ser uma série, uma referência. Eu particularmente, eu adoro referência. Eu sou um cara de muita referência. Eu gosto muito. Eu vejo, eu sei o que está rolando assim, eu tento saber o que está rolando desde a Anitta até a série mais cult, Mozart. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de filme cult, filme popularzão. Eu gosto disso, porque a referência às vezes é uma coisa popular também. Você tem que saber o que o cara conversa no botequim. Se a campanha for falar para esse público, entendeu? Eu acho que você tem que ter o máximo de peças de Lego diferentes. Sabe aquela caixa que tem até outros brinquedos, né, misturados no meio, que o cara encaixa no Lego? É um Lego meio fajuto ali, o cara bota. Eu acho que o bom é isso. O bom é você saber a linguagem. O bom publicitário é que sabe transitar no botequim, sabe transitar no restaurante francês. Tá? Então, isso é o que faz a diferença na sua caixa de Lego. Não quer dizer que isso te garanta a criação. Você tem uma caixa de Lego boa. E por que cria um brainstorm? Porque o brainstorm é justamente, pensa bem, gente, para a gente criar a melhor peça possível, quanto mais peça eu tiver de Lego, melhor. Então, por isso que faz um brainstorm. Juntam 3, 4, 5 pessoas, eu junto a minha caixa com a sua, com a sua, com a sua. Eu vou ter várias caixas de Lego. De repente você tem uma peça que eu nunca vi na vida. Você fala, caraca, essa peça aqui era meu sonho. Essa peça aqui encaixa aqui de uma forma. Você que tinha ela e você nem usou ela muito. Mas na hora apareceu. Então, é uma analogia assim, interessante, que para mim o brainstorm é isso. O brainstorm é você entender que cada um tem a sua caixa de Lego e se você puder preencher ela, quanto mais você ver referência, navegar, olhar coisas diferentes, música, cultura, arte, enfim, eu estou aqui para dizer o que é bom, o que é ruim, porque tudo é bom. Eu não sei qual Lego você vai precisar. Não posso te falar, não, Vlad, assiste isso aqui, que assiste o Chef's Table, que Chef's Table é uma maravilha, né? Um negócio finesse, que é de gastronomia, mas tem uma arte ali no meio, é um negócio bacana. Assiste Chef's Table, porque, não, de repente você está precisando de uma coisa de Lego, uma peça que é outra coisa, vai estar em outro lugar. Quanto mais peça você tiver, melhor você vai estar preparado. Viajar é muito bom. Viajar é bom, porque viajar tem peças novas, importadas. Você viaja, quando eu digo viajar, não é para fora, você viajar para um lugar, uma peça que você nunca viu na vida, né? Uma peça nova, você nunca viu. Quando eu viajei, a primeira vez que eu fiz um mochilão, que ela era minha namorada na época, você lembra o que eu trouxe de lá? Eu não trouxe quase nada. O que eu trouxe? Eram referências de papel, lembra? De cardápios, não sei o que, você lembra disso? Eu estava na faculdade e eu ficava pegando, eu pegava papel, pegava guardanapo, panfleto, cartãozinho, postal, panfleto, eu ficava pegando, porque era totalmente diferente. Eu falava, caraca, que viagem, que troço diferente. Eu pegava, eu entendia a lógica daquele troço, por que o cara, né, fazia daquele jeito. E aí eu enchia a minha caixa de Lego. Então, isso é uma dica para vocês. E o brainstorm é justamente jogar todo esse Lego no meio, para dali se discutir e montar. Mas sempre lembrando daquilo ali. Não adianta você montar um Lego da tua cabeça. Não é. Você tem um objetivo. Tá? E o objetivo é claro, ele é de lá para cá. Tá? A criatividade não está em primeiro. Primeiro é a promessa básica. A criatividade, ela é uma solução para aquela promessa. Ela vem responder uma demanda. Tá? Não adianta eu lembro assim, o cara estava lá no shopping, tive uma ideia maravilhosa para a escola. Então, mas a escola não pediu nada. Vai chegar lá na escola agora, do nada, vai dar uma ideia, vai mudar o conceito da escola, não sei o quê. Pô, cara, essa ideia ganhava um cândido. Pode ser, se a escola precisar, se desse tudo certo, combinar com todo mundo direitinho, mas não é isso. Você tem que
a mensagem que você quer passar. Depois, para quem você vai falar. Que aí você vai adequar a sua ideia àquele público, né? E, em terceiro, entra a forma que você vai falar, tá? Quanto mais criativa, mais profunda vai ser. Quando eu falo criativa, não tem que ser engraçadinha. Pode ser emocional, pode ser uma forma que toque. Quanto mais profunda ela tocar, melhor vai ser o resultado do seu processo criativo, tá? Então, eu acho que na prática, né, é muito isso mesmo, né? De você entender o que é a promessa básica, resumir ele numa frase, entender quem é seu público, escrever. A gente já fez exercício de falar assim, pô, mas se ele fosse uma pessoa, quem ele seria? Vou falar um famoso aí, um ator, né, um personagem de novela, do Big Brother. Seria tipo esse aqui, ó, o perfil da pessoa é esse aqui. Putz, então tá. Como é que eu falo essa frase para essa pessoa aqui? Né? Como é que eu falo isso aqui? Vamos supor, o meu perfil vai ser o Scooby, Pedro Scooby. Viajandão, não sei o que, eu preciso, sei, uma marca de surf, beleza. Como que eu falo que essa prancha tem uma qualidade superior, enfim, qual é a promessa básica para aquele público? Aí eu vou pensar, aí entra a criatividade, vou dar o resultado. Tá? Eu peguei uma campanha antiga, old school, vintage, que eu acho muito interessante porque ela mostra, ela mostra esse processo, para exemplificar o processo. Não é minha, é da UMAP, é uma campanha do Dia dos Pais do Boticário. Eu peguei ela porque ela é bem ilustrativa. Por quê? Primeiro, Boticário é uma marca mais voltada para o público feminino. Né? Ela é mais assim, mulher é mais de comprar isso, sem nenhum comprovado em números isso, é um produto tem mais venda no público feminino do que masculino. Né? Aí nós temos o Dia dos Pais. Né? Olha, eu antes de botar a campanha, eu vou fazer esse exercício com vocês. Né? Qual é a promessa básica do Dia dos Pais? Vamos fazer mais fácil. Vamos primeiro para o público. Quem é o público? Quem é o público que eu estou vendendo a campanha? Quem é o público? Não é o pai. Né? O pai vai ganhar o presente, concorda comigo? O pai não é o pai, é o filho. Né? Beleza. O filho, quem é esse filho? É novo? É velho? Vamos lá, vamos um pouquinho mais. Porque filho tem muitos filhos, né? Pode ser essa aqui. Ela vai no Boticário comprar para mim? Não vai. Tem que ser um filho. Tem que ser um filho mais velho. Quem é que compra, né? Qual faixa? Fala pra mim. Bacana. Uns 25 anos que ele vai comprar um presente pro pai. Qual que você, assim, se tivesse que escolher, o filho homem ou a filha mulher compraria um presente pro pai no Boticário? Mulher. Filha mulher. O filho homem ia comprar um negócio de pesca, né? A camisa do Flamengo, outro time. Comprar a camisa do Arrascaeta, não é? O filho homem. A mulher fala assim, comprar um perfumão pro meu pai, né? Porra. Olha só como é que eu não falei nada. Beleza, nós temos um target. Beleza, eu quero ampliar meu target. Também pode ser, se for pro pai pequeno, quem compra o presente? Se for ela fosse me dar, quem compra o presente? É a mamãe. É a mamãe. A mamãe também é o target. Olha que interessante. Qual é a promessa básica para você falar assim, pô, cara, dá um presente pro teu pai. Eu falo assim, ou pra ela, né? Que eu tô falando com a mulher de 20 e poucos anos. Pô, compra um presente pro teu pai. Teu pai, ele merece. Né? Esse é a promessa básica. O Boticário fala isso. Olha como que eles falaram isso pro público que a gente viu. Essa campanha antiga, genial. Pois é. Ele deu para você o que tinha de melhor. Show your appreciation. Retribua. Chegou a hora de retribuir. Ele te deu só a melhor parte dele, né? O que ele tinha de melhor. Retribua. Quer dizer, olha só como é que é bem feito. Tá falando com a mulher de 20 e poucos anos. Olha lá ela.
falando que o pai dela só deu pra ela o que tinha de melhor, tá tocando fundo, olha tudo que eu falei que o cara fez. Esses caras são gênios, né, gente? Marcelo Serpa, Almagro. Tocando fundo, porque, por cruel, falou assim, pô, o cara te deu o que tinha de melhor, cara. Tá na hora de você, pô, pelo menos um perfume. Tá lá, no Dia dos Pais, perfume. E de uma forma engraçada, criativa, né? A mesma coisa, falando com a mulher. E tem uma que ele fala com a mãe, que é essa aqui, que é o filho é menor. Olha como é que eu tô falando que o filho é menor. O menino é mais novo, ele fala pra mãe. Esse garoto aqui tem cara de que a mãe é aquela mãe coruja, né? Ó, ele fala pra mãe, fala assim, porra, olha o menino, te dei o que tinha de melhor, até na hora de você ir lá comprar o perfume. Olha isso. É genial, gente. É um impresso, podia ser no meio digital, podia ser feito de outra forma, mas o interessante é que a gente só vê isso pronto, mas o legal é desconstruir isso. A gente faz, é muito legal esse exercício, até é uma dica assim para vocês, pegarem campanhas, aquela Dove da Real Beleza, aquela campanha muito famosa, tenta fazer esse processo contrário, você entender como que os caras chegaram naquela construção, entendeu? Não é uma coisa assim, o cara chegou um dia e falou assim, puta, eu tive essa ideia, vamos botar a Dove. Não. Tem qual é o público, o que a mulher sente, quais são as inseguranças. O cara vem trabalhando aquilo para chegar naquele produto final. Então isso é o verdadeiro processo criativo, é chegar nisso aí. Bom, agora vou abrir para perguntas, tá? Por favor, inventem alguma. Faça alguma pergunta. Sem perguntas? Agora, deixa eu voltar. Eu tenho uma pergunta ótima. Olha eu, ótima potência. Não sei se você se recorda quando nós fizemos aqueles encontros com o mercado lá no Salão Nobre, onde nós reunimos todo mundo no sábado de manhã. Porque às vezes o cliente nem sabe qual é o reason why, né? Não sabe sua promessa básica, não sabe seu público-alvo. E aí eu bato muito, especialmente quando vai fazer planejamento com eles, da importância que nem todo cliente vai chegar para você com planejamento estratégico, plano de marketing, já com posicionamento definido. Muito raros. E aí eu me lembro que nós tivemos essa discussão e você se posicionou assim, muito claramente, de repente vale a pena trazer isso de novo, né? Como é que você na sua agência faz com um cliente que não tem informação nenhuma para chegar a essas questões para você fazer os belos trabalhos criativos que vocês fazem? Então, uma missão, né? Faz dever de casa para eles? Muitas vezes sim, né? É uma missão. Se eu falar, assim, eu gostaria muito de falar que a gente sempre faz isso, né? Mas não é verdade, porque às vezes ele não quer, né? Às vezes ele não quer entender. Já aconteceu engraçado, uma vez eu estava com um cliente meu e ele falando, a gente fez uma campanha, eu posso falar porque ele já saiu, já acabou, era o vagão, quando abriu o vagão, que era um vagão que tinha lá no shopping, e a gente fez uma campanha super meio outback, assim, e ele se posicionava como uma casa de carnes premium. E a gente fez assim, como ele tinha uma estética toda vintage, eram uns quadros como se fosse de circos, assim, o magnífico, espetacular bife de chouriço, a maravilhosa picanha, aquele estilo antigo de circense, assim, circos, né? Era bem legal, até, tinha maior carinho por aquela campanha e tal. Só que a picanha do cara era ruim demais. Aí era magnífica, eu fiz um negócio, eu fui lá comer a picanha, aí eu falei, cara, gente, não rola essa picanha, tá muito ruim. Aí eu fui falar com ele. E ele jurava pra mim que a carne dele era espetacular. Ele jurava pra mim. Falou assim, não, minha carne eu compro não sei aonde, a carne é maravilhosa. Eu falei, cara, mas não é, brother, não é, a carne não é boa. Eu falei, então tá bom, vamos comer. Amanhã nós vamos comer. Mas tu não fala nada. Chegamos lá, sentamos, fomos no restaurante. Ele era o dono do restaurante. Imagina que tentaram servir ele o melhor possível. Ele era o dono. Sentamos, pedimos a maravilhosa e magnífica picanha. Uma porcaria. Aí ele comeu na minha frente. Eu falei, tá boa, prova, tá boa. Ele tá meio estranho.
sempre assim, irmão. Imagina que hoje eles pegaram a melhor picanha lá dentro, porque viram você aqui, se é que você não falou com eles, que você queria me impressionar, se é que você não falei nada, tá bom. Mas eles pegaram a melhor picanha para fazer pro chefe, pro amigo dele, o publicitário, que faz os quadros, e tá isso aí, cara. Imagina o que o João come ali, o Zé, o outro que chegou aqui agora, vai comer o quê? Então, realmente, às vezes o cliente ele não quer, mas é muito importante que a gente apresente esse problema para ele, sabe? Eu faço eu sou um cara assim político, então o que eu faço? Eu apresento, eu falo, gente, isso aqui não tá bom, o teu posicionamento não é esse, o teu posicionamento tá errado, o teu posicionamento não é esse, cara, você não é, você quer ser chique, mas não é, você não é chique, desculpa, você não é, ou ao contrário, pô, você é chique, mas tu quer ser popular, mas não é, cara, o teu posicionamento é sofisticação. Eu trabalho num hotel bem sofisticado, e aí ele falou, vamos fazer uma feijoada com não sei o que. Eu falei, não, cara, não, o teu posicionamento não é esse, cara. Não, mas da gente, porque lá no centro, eu falei, mas lá é outro público, o teu público é rico, o cara é outro posicionamento, tem posicionamento para tudo. Vamos fazer outra coisa, não é. Se o cara falar, não, quero fazer a feijoada, então tá bom, então vamos fazer a feijoada chique. Rola também, né? Fazer, claro que rola. Então, beleza, foi o que aconteceu até, fazer uma feijoada chique, fazer uma feijoada especial. Beleza, fazer a feijoada. O cara não quer. Aí, gente, mas você avisou, você explicou, você se posicionou. Eu acho que é importante no mercado a gente educar aos poucos, né, o cliente de uma forma não dando piti, né? Eu não vou dar um piti pro cara, não vou. Esse que eu tô falando brincando, que eu tô usando como piada da picanha, é porque foi engraçado, mas eu não dei um piti, eu não falei que eu ia trabalhar para ele. O quadro estava lá, maravilhosa picanha. Eu falei, vamos tirar o quadro dali, não vamos fazer isso. Mas assim, é muito importante você conseguir educar ele e que ele entenda também qual é a promessa básica dele, o que ele está propondo realmente. Que às vezes ele propõe uma coisa e não é, né? Fala assim, ele é, não é. Você está propondo, você está falando isso, mas não é. Trocou os logos dele? Hã? Trocou os logos dele? Qual? Da picanha? Não, continuou lá. Ele tentou melhorar a carne, na verdade. Fechou. Não conseguiu melhorar a carne. Porque isso, se ele se posicionar, porque aí é o erro. Ele se queria se posicionar como uma casa de carne. Vamos falar assim, sei lá, Lago Sul. Lago Sul é uma casa de carne. Pô, tem que ter a carne boa. Se você se posiciona como uma casa de carne, ele podia se posicionar de uma outra forma. Ele podia ser assim, um vagão super divertido para as crianças. Beleza, aí a picanha é ok. Mas aí tem que ter um belo parquinho, super atividade, um personagem, um vagãozinho. A gente até fez um negócio com uma super... Pode ser, cada um tem um perfil. Eu brinco assim, o Lucas é o restaurante preferido das crianças, né? Não é de repente dos pais, mas das crianças é. Eles têm um posicionamento, e eu acho que ele se posiciona com isso. Ele tem, tem câmera, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. O pai que tem muita criança adora, deixa a criança lá. Então, é um tipo de posicionamento. Eu acho que errar o posicionamento que é ruim. Você falou assim, tipo de criatividade, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria ideia de como fazer as coisas. Uma coisa que na faculdade eu vejo muito eu queria ver da sua opinião. O que faz quando tem uma equipe onde todo mundo tem a sua própria perspectiva de como uma coisa deve funcionar? Uma campanha. Cada um vai ter uma ideia. Mas todo mundo tem a própria ideia do que seria o melhor. E quando todo um olha para a ideia, mas essa minha funciona, a minha também funciona. Vamos lá. Você está falando de uma guerra de egos, na verdade, né? Existe uma regra que é o seguinte, a ideia melhor vai vencer. Agora, a gente tem maturidade para entender qual é a ideia melhor? Tem que ter. Isso é profissionalismo. Você será um profissional. A diferença de pessoal para profissional. O profissional é quando você sai do pessoal, você consegue reconhecer que aquela ideia é a vencedora, tá? Mas nem sempre isso acontece. Aí existe um cara chamado diretor de criação, que é o cara que vai dizer qual é a ideia melhor. Porque ele, normalmente, não é a dele. Normalmente é a melhor. Tem que ser, se ele for um bom diretor de criação. Senão ele não é um bom diretor de criação, né? Senão ele vai ser um bom manda-chuva de ideias dele, né? Agora, se ele é um bom diretor de criação, ele vai escolher a ideia melhor, porque
porque todas fazem parte da equipe dele. E a ideia melhor sempre vence. Né? Às vezes tem muitas ideias bem próximas, né? É difícil de mensurar, né? Já aconteceu. Quando tem ideias assim, muito boas, 2, por exemplo, né? Tem 5 ideias que estão no mesmo nível. A gente já tem uma habilidade para dizer, essa ideia está mais... Às vezes é uma ideia muito boa, mas essa está atendendo melhor a minha expectativa, a minha mensagem, conversa melhor com o meu público. Pô, isso aqui está conversando melhor com o público. Cara, esse style aqui combina com esse público aqui. Eu já gostei mais. Eu já acho que esse style aqui tem mais a ver com esse público. Beleza. Quando tem 2, apresenta as 2. Apresenta as 2. Você acredita que as 2 são boas? Apresenta as 2. Você faz isso com frequência? Faço. Frequência não, porque confunde. Aí tem um segundo problema, que é o Frankenstein, né? Exatamente. O cliente começa a ter... Mas eu já sou... Eu sou o anti-Frankenstein. Eu já chego falando. Eu já falo o seguinte, olha só, vou te apresentar 2 ideias. Não dá para misturar as 2, tá? Okay? A tendência do cliente é fazer isso, né? Um pouquinho Total. É porque aí ele quer participar do processo criativo. E ele se sente parte daquilo quando ele mistura uma coisa que não tem. É o seguinte, ele não participou do brainstorming de todas as Lego. Você montou 2 brinquedos de Lego. Você levou os 2, ele quer mexer um pouquinho, ele quer fazer isso aqui. Ele quer tirar, esse aqui agora ficou bom. Né? É bem isso. Só que eu já chego avisando, pela minha experiência, falo, gente, olha só, eu vou te apresentar 2 ideias que a gente ficou muito em dúvida, a gente gostou muito. Realmente tem que ser 2 que a gente gosta, senão é melhor apresentar uma só, a que você gostou mais. Né? Vou te apresentar 2 ideias, mas olha o seguinte, não dá para misturar as 2. Por quê? Tudo tem que explicar o porquê. Por quê? Olha só, porque essa aqui, ela tem uma linguagem bem popular, ela é usada, ela é toda feita em grafite, porque, é uma coisa de um lançamento de uma camisa de futebol e aí pega aquela coisa do futebol raiz, dos meninos do morro, não sei o quê. Beleza. Essa outra ideia aqui é o lançamento da camisa também, só que a gente foi buscar uma coisa mais internacional, né? Mais Champions League e tal. Então não dá para misturar o gueto com a Champions League aqui, entendeu? Essa aqui a inspiração já foi tipo futebol europeu, tal. As 2 são boas, né? Beleza. Aí o cliente, você vai direcionar, de repente se você gosta um ou mais e tal, mas se realmente as 2 estiverem boas, você... Até para você não criar um problema dentro da agência, né? Você tem um criativo que criou um criativo que criou outro, gera uma baita expectativa. Às vezes eu vou apresentar e eles ficam assim, e aí, qual que foi? Sabe? Eu fico assim, eu falo, não fala, calma. Aí gera uma coisa, mas tem que ser saudável. Tá? Tem que sempre levar isso para saudável. Lá tem uma questão de marca, logo, a gente sempre faz mais de uma. Cada um faz uma e tal. E aí a gente apresenta todas e só não apresenta as que realmente a gente acha que não vale a pena apresentar. Todas que estão no nível legal a gente apresenta e sempre tem uma brincadeira assim. Aí, aquela ali ganhou, vai pagar o almoço, não sei o que, não sei nem se a Duda ganhou o almoço. Você ganhou o almoço? Então, estamos devendo almoço para a Duda, cara. A logo da Duda foi aprovada lá, do Lenha, e foi a dela. E sempre tem essa brincadeira, a gente brinca lá, cara. Vamos pagar o almoço, o mano vai. Porque não, mas de uma forma saudável. Tem bastante, né? Guga, Ketzer, assim de cabeça, vamos lá, o Fábio Fernandes, Def Nasca, Marcelo Serpa, da UMAP, o Oliveto, o Guga, o Mohalen, texto, quem é redator. Isso é uma coisa que o mercado precisa muito, né, de redator. Eu tenho visto assim, uma baixa qualidade de redação. Sendo crítico, eu tenho visto muito baixa qualidade de redação. Não sei se o povo não quer mais ler, não gosta mais de escrever. Eu não sei o que está acontecendo, não estou aqui para julgar ninguém, mas tenho visto assim, é raro a gente... Eu tinha um menino lá, novinho, eu acho que estava no 2º período. Cara, o menino escrevia tão bem, pegamos ele de estagiário, contratamos ele, era redator. Ele entrou, fazia de tudo, daqui a pouco eu falei, cara, não, esse cara vai só escrever. Ele ficou 6 meses lá na agência, foi para o Rio, foi para São Paulo, ele está numa baita agência em São Paulo, que o cara é feio em redação.
Hoje em dia é muito mais difícil redator do que diretor de arte. Então, o Mohalen, que é cara de redação, tem um site chamado Puta Sacada. Puta Sacada. É muito bom de redação, muito bom. Vale a pena pesquisar. Cara, aí tem vários, né, cara? Tem o... Acho que por agências eu acho legal assim, você pegar uma coisa que eu faço, pega o Cannes, você pega os premiados de Cannes, e aí você vai vendo referências, né, de vários, de países diferentes, né? Você vê assim, uma campanha lá da China, uma campanha da Tailândia, pô, você começa a olhar aquilo, pô, por que aquilo foi, né, os comerciais, o que ganhou o Cannes, quais as peças brasileiras premiadas, você vai ver que hoje, né, é muito valorizado a propaganda que tem um propósito, que toca mais fundo. Você vai ver que todas essas que ganham Cannes, elas vão mais profundo. Você vai ver, você vai lembrar do que eu falei quando você vê essas propagandas. Você fala assim, caraca, essa aqui tem umas que nem são tão magníficas assim, a produção. A gente veio de uma década de 2000, assim, que eram mega produções, né? É aquela coisa da Nike que tem o Ronaldinho do metaverso que entra, que sai, é uma mega produção. Mas hoje, essas ganham prêmio também. Mas você vai ver mais, às vezes, uma produção simples, mas que ela toca profundo no cara. Ela entra numa forma mais... Teve uma brasileira que ganhou um tempo... Tem uma campanha, cara, que ganhou do Brasil, é antiga, é o pessoal da Santa Clara, eu achei que os caras são muito loucos. Uma época teve uma vez que o Tom Cruise veio no Brasil, e o Tom Cruise estava na praia, tiraram uma foto do Tom Cruise na praia. Estava com uma mulher lá, ninguém queria saber quem era a mulher, enfim, o Tom Cruise estava na praia, e ele estava com um mate-leão na mão. Só que a foto de longe, quem conhece dá para ver que é um mate-leão, mas a galera passou meio desapercebido. O mate-leão chamou a agência e falou, gente, nós temos que chamar a atenção disso. Como é que eu vou chamar a atenção? Promessa básica lá. Eles queriam só chamar a atenção. A coisa já tinha acontecido. A foto já estava em todos os jornais. Mas ninguém falou de mate-leão. Falaram de Tom Cruise, olharam, sei lá, biquíni da Manel, não sei o que, do Tom Cruise, mas o mate-leão ninguém falou. Aí a agência pegou e fez. Cara, olha o que eles fizeram. Eles criaram uns outdoors toscos, tipo PowerPoint. Fala assim, vende-se, botaram no Mercado Livre, criaram um outdoor também na rua, mas botaram Mercado Livre, vende-se o copo, aí tinha uma foto do copo, uma foto celular de um copo de mate-leão, amassado, deve ter sido feito em qualquer lugar, num lixo assim, vende-se o copo do mate-leão do Tom Cruise. 20 e tantos mil reais. Eles fizeram isso. E botaram no Mercado Livre, botaram não sei aonde. Cara, aquilo começou a dar um bafafá. Gente, é o copo. Mas que copo? Pera aí, vamos ver a foto. Aí viram a foto, conferiram a foto. E ele estava tomando mate-leão mesmo. Olha o bafafá que foi dando. Aí saiu, aí eles mostraram lá, cara, saiu um jornal, Luciana Gimenez, não sei quem, botaram a foto, deram zoom na foto, aí chamaram um técnico especialista para ver se era o mate-leão que estava na mão dele. Era um mate-leão. Mas não era copo, não era nada. Era só para dizer que o Tom Cruise estava tomando mate-leão. Cara, foi genial, assim, os caras fizeram um negócio genial. E você vê, a saída, a promessa básica qual era? Gente, todo mundo tem que saber que o Tom Cruise estava tomando mate-leão. Todo mundo tem que saber. Era só isso, a promessa básica era essa. Falar para quem? Para todo mundo. Como? Como nós vamos falar? Aí que entrou a criatividade. Como? Eu vou botar um anúncio, gente, o Tom Cruise estava tomando mate-leão. Não, eles fizeram isso. Achei isso genial. Rafael. Boa noite. Dentro disso que você traz para a gente, desse caminho, né, a promessa básica, o público-alvo e a criatividade. Serviço. Como é que tem um desafio, tem uma pegada? Eu vejo muito, a minha percepção é de que é muito comum falar de produto. Vai falar de produto, o mate-leão, o iPhone, tudo, são produtos que de uma certa forma já tem assim no repertório das pessoas, que as pessoas conhecem, aquele telefone é bom, aquele carro é melhor, até tem uma informação de um problema que a Volvo teve nos Estados Unidos, porque eles fizeram uma propaganda
eles deram uma mexida no carro, deram uma preparada no veículo para vender melhor. De fato, depois, quando eles foram tirar a prova, o veículo era mais seguro, mas não era tudo aquilo que foi veiculado. Isso é 1900 e bolinha, revista 4 rodas, isso já deve ter virado comida de graça há muito tempo. Mas serviço. Né? Por exemplo, eu quero vender um serviço. Qual é o desafio? O que eu penso primeiro? Eu quero comunicar que esse profissional te oferece um bom serviço. Vamos lá. O processo é o mesmo, tá? A diferença, que aí você tocou, o serviço ele é um bem intangível. Eu sempre digo, o serviço é uma promessa. O serviço eu aprendi isso trabalhando com semente. A gente trabalhou para o agro, para uma empresa, durante muitos anos que vendia semente. Semente é igual serviço, ela é uma promessa. Porque você não vende o tomate, você vende uma promessa de que aquela semente vai dar certo. O serviço é a mesma coisa, você vende uma promessa de que aquele serviço vai dar certo. Mas a promessa a promessa básica é a mesma, é o fim do serviço. Vamos supor, se for um mecânico, é o carro consertado. A promessa básica do mecânico é o carro pronto, consertado. Não é dizer que ele está em a melhor, não é o processo, é o final, é o fim, entendeu? Então é uma promessa de que aquilo vai dar certo. É mais intangível, porque eu não tenho o produto na mão para mostrar, né? Eu posso pegar o carro, eu posso pegar a mariola, te dar na boca, né? O cara faz isso, o cara nunca fez faculdade de marketing, mas o cara, ele sabe, ele chega no ônibus, o que ele faz? Ele dá a mariola para o cara provar. Toma aqui, prova essa. Bom, aí você prova e fala, é bom, vou comprar, né? Eu não tenho a prova, né? Mas você tem uma série de argumentos, você tem o teu histórico, você tem o teu portfólio, qualquer coisa. O mecânico tem um portfólio, ele fala, pô, eu só cuido dos carros aqui do seu João aqui, pô, né? Só carro top. O marceneiro, ele tem um portfólio lá, né? Mostra os portes que ele faz, né? A sua porta você não vê, mas você vai ver depois. Mas você tem uma amostra do que vai acontecer. Quando você vai numa agência de publicidade, eu vendo serviço. O cara pergunta, já tem uns clientes loucos, fala assim, pô, você tem como criar a logo aí pra gente ver se eu vou contratar você? Eu falo, não funciona assim. Você vai ver todas as que eu já criei. Se você gostar do meu trabalho, você vai me contratar e eu vou criar a sua. Aí eu ainda brinco com ele, eu falo assim, olha, não vai sair nada muito melhor do que isso que está aqui, nem pior, é isso aí que está aí. Você quer um negócio muito, se tu não gostar de nenhuma, irmão, tá no lugar errado. Se você gostou, pô, mas eu achei lindo isso aqui, então fica tranquilo, é a mesma galera que vai fazer. Então, o serviço, ele tem uma promessa básica, que é intangível, só que ele tem uma série de argumentos para justificar que aquilo vai acontecer, vai dar certo. Te compreendo. Deixa eu te provocar só mais um pouquinho. Eu não vou entrar no segmento que eu quero. Eu vou por outro lado que eu acho mais simples de eu falar com todo mundo. Educação, por exemplo. Estude no colégio de aplicação que seu filho vai ser aprovado nos melhores vestibulares. Você está colocando ali os melhores vestibulares. Mas muita coisa pode concorrer. Por exemplo, eram 15 vagas para medicina na USP e ele ficou em 16º. Sim, uma ótima performance, com uma ótima qualidade. Mas ele não alcançou. Eu preciso desviar do que eu gostaria de perguntar para ficar uma coisa mais genérica. Como é que fica? Porque você entregou a promessa. Uma boa educação. Sim. Uma educação de ponta que te leva a um ótimo resultado, mas aquele ótimo resultado não foi suficiente. E aí, como é que você fica? Não tem como. Não tem como, porque é muito específico, né? Eu não sei o desempenho de cada aluno, são vários alunos. Mas se você tem, aí é o que você falou. Eu vou colocar, qual o portfólio da escola? Eu trabalho para 3 escolas. Cada uma tem um perfil diferente, uma promessa básica diferente. A escola dos meus filhos, a promessa básica não é a aprovação do vestibular. A promessa básica deles é uma educação integral, integrativa, que tem uma pegada um pouco mais natural, um ensino mais complementar, não é só um ensino básico, valores para a vida. E essa é a promessa dele.
Tá? O que a gente vai usar? A gente vai usar que eles têm toca do saber, não é toca do saber? Toca do saber, porque eles têm os animais que eles veem, não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem robótica, tem isso, tem aquilo. Tá? O colégio Alaoura, outra escola que eu trabalho, é voltado para resultado no vestibular. Qual é a promessa básica dele? A aprovação no vestibular. Qual é a linha de criação? Aprovação, tantos aprovados, lista dos aprovados. A gente bota a lista dos aprovados. Agora, se teu filho vai passar ou não, irmão, não sei. Mas aqui, a galera aqui passou. A galera passou. Passou a galera aqui, ó. Então, tá passando bem, tá passando bem. Tá em segundo, inclusive, lá na lista das escolas de Petrópolis, né? Tá indo. Não tem como controlar, tem variáveis que a gente não controla, né? Mas é isso, ele está cumprindo. Agora, se ele não tiver ninguém, aquilo tudo foi feito, a história da picanha lá do meu amigo, né? Porra, tô dizendo que tem picanha. Se tivesse mais ou menos, mas não, a picanha do cara tá ruim. Então, ele está criando uma promessa que ele não está cumprindo. Produto. Ainda que tenha o serviço atrelado a esse produto, o produto, sim. O produto. Imaginando que o pessoal prepare corretamente, era a carne, a fornecedora da carne. A era da internet trouxe muito uma ilusão nisso, nesse sentido de você vender um serviço que não, na verdade não se concretiza, né? Vender uma promessa, vender uma semente que não dá fruto, né? Vender uma promessa que não se realiza. Então, hoje com a facilidade, né, dos meios digitais, né, tem muito arrasta para cima lá, que você olha, você fala assim, caraca, irado, aí você arrasta para... Mas no fundo aquilo não se concretiza. Então é importante você ser o mais real possível. A propaganda hoje, ela não pode mentir, cara. A propaganda ela tem que falar a verdade. Ela pode enfeitar, mas ela não pode mentir. Se mentir, cara, é a pior estratégia. Última pergunta aí atrás, precisamos encerrar. Você acha que tem uma fórmula, que, sei lá, alguma marca chega para você, fala, eu preciso na minha marca eu preciso de... E aí, você acha que tem uma fórmula para chegar que tenha mais resultados, que você vê que os resultados alcançam sempre o nível esperado do cliente? Você acha que tem alguma fórmula ou você tem alguma fórmula? Tá. Só me esclarece o começo ali. A marca chega para mim e ela quer um resultado específico, é isso? Não, ela quer um resultado não sei. Um resultado da marca dela aparecer ou Aumentar o número de views. Aumentar o número de views, por exemplo. Existem fórmulas para cada estratégia. Às vezes a marca, o cara chega para mim e fala assim, gente, eu quero aumentar o meu número de seguidores. Isso é muito comum, né? Eu quero aumentar o meu número de views. Eu falo, peraí, cara, você quer aumentar o número de views ou você quer vender mais? São duas coisas diferentes. Você pode aumentar o número de views, mas não vender mais, né? Então é importante você entender que o cliente ele tem essa... Aí tem umas mentiras, uns tabus no ar, né? Tem não sei quantos mil seguidores. Sim, mas qual a vantagem? Tem uma opção de seguidor, você pode comprar seguidor, tem robô que fica seguindo, tem várias estratégias. Isso aí está cheio no mercado. Você entrar no Google aí, tem vários. O importante é o resultado. Eu acho o seguinte, uma marca, ela tem que voltar lá no límbico, lá na escola e voltar ao seguinte, ela tem que atingir o coração do público dela. Qual é o teu público? Tem que se posicionar para algum público. Meu público é esse aqui. Você tem que definir um público. Eu não sei meu público. Então, peraí, vamos tentar definir um público? Pode ser até um público amplo, não precisa ser um público muito específico. Estou falando de skatistas ruivos, que não. Tem que ser, pode ser um público amplo. Mas esse é meu público. Beleza. Você tem que realmente tocar o coração deles. Quando eu falo tocar o coração, é você dialogar, falar a linguagem deles. Por isso que o influenciador é legal, que fala com aquele público. Você tem que falar a linguagem deles, você tem que estar dentro, você tem que ser do grupo dele, né? Você tem que conversar com ele tem que se sentir próximo seu. E com certeza, essa marca ela vai ganhar uma repercussão, mesmo que seja mais lenta, que ganhar 1.000 seguidores, não sei quantos mil seguidores, mas ela vai ganhar uma notoriedade maior, uma autoridade maior. Mas você acha que tem uma fórmula criativa para chegar num tal... A fórmula é essa aí. A fórmula é ralar mesmo. A fórmula é descobrir qual é a promessa básica, descobrir se o produto do cara tá bom também. Não adianta a gente fazer isso tudo e o produto tá ruim, né? Se for uma marca de roupa, a roupa
tá ruim, não tá? Com a picanha tá ruim, se for um serviço, colégio, pô, tô falando que o colégio é o melhor da aprovação, mas ninguém tá aprovando, a educação não tá dando certo. Primeiro, a gente tem que aliar os dois, né? Mas realmente é muito mais orgânico. Os melhores resultados que eu tive, falando de redes sociais, foram orgânicos. Foram os melhores resultados. Cara, a gente tem uma rede aí que tem mais de 60 mil seguidores orgânicos. Eu sei que nunca foi pago nada. São 60 mil orgânicos. Cara, é um resultado. E quando você bota alguma coisa ali, o negócio vai, sabe? Porque a galera que está ali, ela está ali porque ela quer. Ela não foi obrigada a estar ali de alguma forma. Pode? Falando de estratégias, por favor, uma dica que você pode dar para um cliente não conseguir falar como o alvo dele por algo? Uma dica quando o cliente não quer seguir essa linha de coisa. Primeiro é o seguinte, entender se ele tem razão ou não. Que às vezes ele tem, eu lembro a primeira campanha que eu fui fazer de jeans, Petrópolis, marca grande de jeans, eu recém saí da faculdade, me contratou. Aí eu fui lá nas minhas pesquisas e tal, e vi aquelas propagandas da Guess, maravilhosa, da Diesel, vim com uma campanha, assim, pô, era uma parada super sofisticada e tal. Aí o cara olhou, só que o cara trabalha 50 anos com jeans, né? Aí ele falou, não, mas a mulher tem que ficar de costas. Eu falei, não quero a mulher de costas. Não é problema, não, mas tem que ter o desenho de corte na bunda, senão não compra. A mulher tem que ver o jeans de costas. Que a marca dele era esse público. E eu discutindo com ele. E era fato, o cara trabalha 50 anos com aquelas modelos que botam até o boneco de costas, né? Pra mulher ver o corte. O público dele quer ver o corte de costas. E eu achando que eu era publicitário, caramba, e o cara tinha razão. Não vendia. Jantava guerra, caramba, tatuagem, cara, não vendia. O negócio era o corte que a mulher tinha que ver. Mulher, enfim, a pessoa queria ver o corte do jeans lá. Então é o seguinte, primeiro entender se realmente ele não está dialogando com o público dele. E aí, tem uma coisa que eu falo muito pro meu cliente, né? Fala assim, cara, não é para você, é para o teu público. Eu fui vender uma campanha de Minha Casa Minha Vida, um lançamento imobiliário. Aí o dono da incorporadora falou assim, pô, gostei disso não, tá muito colorido, tá muito, não sei o que. Ele falou assim mesmo pra mim. Só que eu tinha intimidade com ele, né? Eu estava bem seguro porque eu faço muito lançamento imobiliário. Então eu tinha uma segurança também, tem uma certa... Aí ele falou, não, eu não gostei, tá muito colorido, tá muito não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, que bom. Que bom, então tranquilo, né? Então tranquilo. Ele falou, como assim? Não gostei. Eu falei assim, claro, você mora num condomínio de alto padrão, você mora numa casa triplex, você não vai comprar isso aqui, isso não é para você. Você não é o público. Se você não gostou, agora vamos perguntar para o público se gosta. Então, aí, é até um teste, você chama o público. Cara, esse é o público, olha aqui. Pô, bonito, hein? Pô, doutor, esse tá bonito. O cara chegou, juro por Deus, chamei o cara chegou e falou assim, pô, doutor, esse ficou top. O cara falou assim, porra, valeu, cara. Sim, eu não conheci o cara. Pô, te paga a cerveja. O cara falou, pô, esse ficou top. Chefe, esse ficou top. Ele falou assim, esse ficou top, hein? Coloridão aí, porra. Eu falei, era o público dele. Aí ele fez o teste. Aí ele falou, aí ficou meio branco assim, ficou meio pensativo. Ele falou, tá, me dá o final de semana que eu vou fazer um teste aqui com mais gente. Eu falei, vou fazer, não me engana não, vou fazer o teste. Fez o teste na semana. Vamos com a campanha, é essa mesmo. Perguntei para toda a galera aí, perguntei para a corretora que trabalha com isso, falou que tá lindo, que tá, up, é isso aí mesmo. Aí foi show de bola. Então assim, um teste, você pode fazer, você pode provocar esse teste, você fala assim, pô, mas não é para você tem que ver, ele é o público. Se ele está reclamando é porque normalmente ele não é o público do produto dele, né? Deve ser isso, né? Ele não é o público do produto dele. Beleza, ele não é o público, ok. Você pode falar com o cara e falar assim, você não vai comprar isso. Você não é o público. Você não é o público. Agora vamos chamar o teu público? Também ele pode ter razão, você tem que tomar cuidado. Chamar o público. Se o cara chega ali e fala assim, pô, não gostei não, eu estava ferrado. O cara fala, não gostei não, patrão, eu gostava mais do outro. Mas estava up.
Vamos fechar então? Então, agradecer a você, sua presença aqui conosco. Foi bom, né, gente? Obrigado. Muito bom. E as palmas, né? Quem quiser, manda currículo, pode mandar Isso que eu currículo. falei. Estamos contratando? Essa é a pergunta. Cara, a gente sempre. Eu tenho um banco de currículo sempre. As pessoas, assim, eu tenho uma máxima, eu gosto do seguinte: quem realmente quer, tal, sempre tem vaga. Sempre tem cadeira para quem quer realmente trabalhar, quem tá disposto. Então, manda lá o currículo, segue a gente no Instagram. Pode mandar, quem tiver portfólio. Quem quer criação, não manda currículo não, manda portfólio. E aí o cara chega e manda currículo, aí tem que ler a história do cara. Eu quero ver o trabalho. Manda o trabalho. Sempre assim. Quer criação? Manda o trabalho. Ah, mas eu não fiz nenhum trabalho. Faça. Faça alguma coisa. Faça de mentira, faça o trabalho. Porque para entrar tem que ter algum trabalho. Pelo menos o básico. Alguma coisa tem que ter. Manda portfólio. Quem quiser de criação, pode mandar, manda direto pro meu e-mail, cai na minha caixa, tá? Quem for de redação também, manda, pode mandar. Quem quiser outra área também manda, aí manda o currículo. Manda o currículo. Beleza, gente? Muito obrigado por vocês aí, pela hora. Tá numa sexta-feira aqui, já mostra que vocês realmente são diferentes. Gente, obrigada. E pessoal do segundo horário, firmes e fortes aqui, gestão de marketing.